Todo mundo sabe aqui da minha firmeza ao defender o governo nas questões centrais e estratégicas. Eu tenho muito orgulho, senadora Ana Amélia, de fazer parte do Partido dos Trabalhadores, da história desse partido, do Lula, que o Lula representa. Nós colocamos 39 milhões de brasileiros na classe média, no governo do presidente Lula. 28 milhões deixaram a pobreza extrema. Eu sempre, em todas as questões, estou perfilado a essas causas, a essas bandeiras, a defesa do governo da nossa presidenta Dilma. Isso não impede, no entanto, que nós tenhamos a condição de alertar o governo na hora que está indo para o caminho errado. E eu acho que o governo está errando muito na articulação política quando se fala de pacto federativo. Está errando muito o presidente senador Moca. Está faltando uma boa política, boa articulação política. Nós estamos criando crises e mais crises com governadores de todos os partidos. Eu estou falando com governadores do meu partido, com governadores da base aliada, com governadores da oposição, por falta de articulação política. É necessário tratar com muito carinho as questões da federação. E nessa questão da federação não tem jeito. É a União que tem que agir como uma mãe ou como um pai, chamar os entes subnacionais para uma boa conversa ao redor de uma mesa, para achar a saída. Eu votei contra o governo na terça-feira passada. Fui cobrado por alguns e faço questão de dizer que mantenho minha posição e acho que a minha posição foi correta, senador Moca. Porque se aqui não tiver uma solidariedade federativa, essa reforma tributária fatiada está sendo o seguinte: vamos pegar estados por partes. Pega um estado aqui, depois outro ali, depois outro ali. O Rio de Janeiro tomou uma posição e o governador Sérgio Cabral, numa reunião com vários governadores da região sudeste, eu faço questão sempre. Como nós somos senadores, nós temos que representar os estados da federação. Essa é a casa da federação. Eu, senadora Ana Amélia, não tomo nenhuma posição nessa questão que envolve a discussão dos estados sem conversar com o governador do estado. Eu acho que tem que ter essa articulação. Tem que se pensar de fato no estado, e eu tenho feito isso. E o meu governador do Rio de Janeiro, o governador Sérgio Cabral, numa visita ao governador de Minas, em encontro com o governador da região sudeste, tiraram uma posição que é o seguinte: nós não apoiamos de forma nenhuma medida que tire recurso do orçamento de um ano em relação ao outro. Isso é muito duro. Eu fui prefeito. Imagina, você tem uma previsão orçamentária e você tem um impacto no outro ano. E nós vamos ter essa posição aqui sempre. Eu não vou defender só o estado do Rio de Janeiro, senador Moca. Nós do Rio de Janeiro estamos tomando essa posição e queremos falar isso para todos os estados da federação. Se algum estado da federação for ameaçado com alguma medida que retire receita, o Rio de Janeiro está contra. Porque o fato é que está havendo uma concentração cada vez maior de arrecadação nas mãos da União. Esse é o fato. E o governo tem que sentar à mesa. Eu vou dar um exemplo aqui. IPI, a isenção de IPI que a presidenta Dilma, com razão agora, para estimular a indústria, para proteger a nossa indústria, deu isenção de IPI, uma medida correta. Agora eu pergunto, senador Moca, o impacto no vosso estado? Porque você retira IPI e você impacta diretamente o Fundo de Participação dos Estados. Os governadores, no próximo mês, vocês vão ver. Nós estamos tendo uma crise federativa seríssima, mas no próximo mês vão vir aqui pedindo socorro. Socorro! Vai ser a situação. Mas não é só o IPI. A emenda 29, em relação à saúde, foi aprovada. Bom. Mas o que é que a emenda 29 diz no caso? A emenda 29 coloca muitas outras atribuições aos estados e municípios, só que não coloca um recurso novo. Joga para estado e município. Piso nacional dos professores, eu apoio. Sou entusiasta do piso. Atribuições para os estados e para os municípios. Qual o recurso novo? Nenhum. A pressão das polícias nos estados. E a gente vê os governadores aqui vindo desesperados a Brasília. É preciso a boa política novamente. E eu vou dar o exemplo da concentração de arrecadação das mãos da União, senador Arcigo Gás. Olha só o número. Olha só o número. No projeto de lei orçamentário de 2012, a previsão de arrecadação foi de 984 bilhões. Sabe quanto de impostos?
391. Contribuições, 529 bilhões. Para explicar para as pessoas que estão nos assistindo. As contribuições não são repartidas com estados e municípios. Só os impostos. O que é que tem acontecido? Tem aumentado as contribuições. Veja bem, impostos que são os repartidos, 391. Contribuições, 529. Isso é um recorde, na verdade, 200 bilhões a mais. Eu dou outros exemplos. Entre 2007 e 2010, a arrecadação da União cresceu em termos reais 25,9%. Transferência para estados e municípios, 13,3%. Um outro número aqui, a dívida, olha, cada ano sobe. A concentração da arrecadação nas mãos da União, 2008, era 54%. Sabe quanto está agora? 57%. Os estados tinham 27% em 2008, agora tem 24%. E é ano a ano. Então essa é uma marcha da insensatez. Eu chamo a atenção da presidenta Dilma, que está fazendo um grande governo, está trabalhando firme. Mas o pessoal que cerca ela, a articulação política é muito frágil. Não estão conseguindo fazer, estão complicando. Estão lançando o Brasil numa grande batalha, guerra federativa. Isso é um escândalo. Eu chamo a atenção dos senhores senadores, dessa Casa da Federação. Nós temos que puxar esse debate aqui. Na próxima terça-feira vai ser votada a Resolução 72, antes de passar a parte para o senador Mozarildo. Eu sou a favor da Resolução 72. É um absurdo produtos importados pagarem menos impostos que produtos produzidos aqui no país. Nós temos que proteger a nossa indústria. Mas essa questão está ligada a um outro debate da questão federativa. Eu vou votar para adiar a discussão, porque tem que haver sim um compromisso do governo de chamar todos os seus governadores à mesa. A presidenta tem que fazer isso, já que sua articulação política é frágil, não tem condições. E nós, desse Senado Federal, temos que falar, essa que é a Casa da Federação. Eu estou agindo, senador Moca. Falei desde o começo, tenho muito orgulho de ser do PT, mas a nossa função constitucional aqui é defender a federação, defender os estados que nós representamos. Então é esse apelo que eu faço aqui a esse Senado Federal. O Rio de Janeiro vai ter uma solidariedade federativa com o Espírito Santo, com Goiás, com Santa Catarina, porque não dá para passar desse jeito. Somos a favor da Resolução 72, mas tem que ter alguma transição, tem que ter algum acordo. E esse sentimento tem que crescer aqui nesse Senado Federal. Muito prazer que eu passo a palavra ao senador Mozarildo. Senador Lindbergh, eu quero cumprimentar Vossa Excelência, porque eu aprendi desde pequeno que o bom pai, a boa mãe, não é aquela que passa a mão na cabeça do filho e aprova tudo de errado que ele possa fazer. Como o bom amigo não é aquele que só aplaude o outro que é mais poderoso. Acho que o bom amigo, o bom aliado é aquele que tem a coragem, a tranquilidade de alertar o outro amigo do que possa estar sendo feito de errado. E Vossa Excelência está fazendo aqui, a presidente Dilma, um alerta muito importante. Eu acho que realmente não estamos aqui, ao sermos, e Vossa Excelência é do PT, que é o partido da presidente, eu sou do PTB, que é um partido aliado, mas acho que não adianta a presidente ter aqui aliados que estejam incondicionalmente votando o que o Poder Executivo manda. Tem que ser, sim, como disse Vossa Excelência, precedido de uma articulação, de um debate, de forma que o equilíbrio federativo seja mantido. Eu não quero entrar no mérito da questão em si, mas o fulcro do pronunciamento de Vossa Excelência, de fato, é importante para que a presidente Dilma tenha aqui no Senado, como na Câmara, aliados que, de fato, possam não deixá-la se equivocar por conselhos que não sejam adequados. Eu agradeço muito a parte de Vossa Excelência, senador Mozarildo. Muito obrigado. E passo agora a palavra à senadora Ana Amélia. Caro senador Lindbergh Farias, eu estou aprendendo muito com Vossa Excelência. Que isso? A sua juventude esconde uma sabedoria de prática, de diálogo, de tolerância, de compreensão, para que os problemas e o apoio que Vossa Excelência dá ao governo não é um apoio cego, é um apoio crítico, e esse apoio crítico é extremamente saudável a um governo que quer acertar.
Eu, nesse aspecto da Resolução 72, como Vossa Excelência, também sou totalmente favorável. O meu estado, o Rio Grande do Sul, é um estado exportador. Hoje pela manhã, o Dr. Jorge Gerdau e Johan Peter me telefonou, dando as razões pelas quais é preciso apoiar e votar a favor desse projeto de resolução. Não havia nenhuma dúvida que eu votaria a favor, mas no dia, na Comissão de Assuntos Econômicos, tivemos a mesma atitude, porque pensamos que uma semana, 15 dias para ampliar a conversa sobre esta matéria tão importante é uma forma solidária com aqueles estados que vão perder a sua receita. Não vamos discutir o mérito da questão, que é bastante complexo, mas sim o direito e a solidariedade federativa que deveríamos ter nesse debate. Também há um equívoco grande, e aí eu concordo plenamente também com Vossa Excelência, no encaminhamento da questão do Pacto Federativo, porque está se falando apenas nos estados. E o Pacto Federativo tem um peso e um passivo com os municípios. Vossa Excelência foi prefeito, sabe disso. As prefeituras municipais, os municípios, de 88 até agora, tiveram uma perda substantiva nas suas receitas e um aumento muito grande das suas competências, das suas responsabilidades. Compatibilizar tudo isso é a grande tarefa da engenharia política que esta Casa terá que fazer, esta que é a Casa da República. Então, eu fico muito feliz que Vossa Excelência traga ao plenário do Senado essa discussão e tomara mesmo que o Palácio do Planalto ali do lado, na Praça dos Três Poderes, ouça este apelo de Vossa Excelência, que agora é também o meu apelo, da maioria, acredito, dos senadores que tem aqui, vem a sua experiência de governadores, ex-prefeitos como Vossa Excelência, trazer uma contribuição muito grande sobre isso. Se nós deixarmos apenas esse Pacto Federativo e a comissão começa a pautar por isso, com os estados, aí nós vamos ter uma reforma ou uma mudança pela metade. E não é isso que nós precisamos agora. Parabéns, senador Lindbergh Farias. Senadora Ana Amélia, eu que agradeço Vossa Excelência pela gentileza do à parte. Dizer que hoje o vosso governador do Rio Grande do Sul esteve aqui, inclusive tenho aqui no meu pronunciamento, que eu acabei não fazendo lido, uma fala dele de algum tempo atrás, que ele diz o seguinte, governador do Rio Grande do Sul, em relação à dívida dos estados, o perfil dessa dívida é completamente injusto. Se permanecer com o cálculo que está, se torna impagável. A dívida precisa ser equacionada, tanto os juros quanto o cálculo da correção. Hoje, a Câmara dos Deputados organizou, presidida pelo deputado Cândido Vacareza, um encontro com governadores para discutir dívida dos estados. Presidente Moca, só mais uns instantes para concluir. Foi uma reunião muito representativa. Muitos governadores, mais de 10 governadores, para citar os maiores, o governador Geraldo Alckmin, governador Anastasia, o governador do Rio Grande do Sul, governador da Bahia e vários outros governadores. Eu não quero citar todos, que vou falhar. E foi uma reunião que mostrou muita unidade em relação à questão das dívidas. Hoje, os números, senador Moca. Minas Gerais, por exemplo, conversar com o governador Anastasia. A dívida começou com 15 bilhões. Minas Gerais pagou 21 e está 63. São Paulo, a dívida era 64 bilhões em 2000, pagou muito, eu não tenho esse número aqui, e a dívida hoje é 160 bilhões. Rio Grande do Sul, aumentou 150, a dívida era 15 bilhões, em 2010 estava 37 bilhões. Nós temos que tomar alguma decisão. Só para concluir, do projeto do senador Francisco Dornelles. Eu tinha apresentado um projeto, que ao invés da IGPDI mais 6 a 9, eu colocava TJLP, 6%, que é o que o governo empresta ao BNDES. Veio uma proposta do Ministério da Fazenda de colocar taxa Selic. Só que, veja bem, taxa Selic é um instrumento de política monetária. A inflação agora está baixando, mas se a inflação subir, pode ter que subir novamente, né? E o governo está fazendo uma coisa muito correta em relação à sua própria dívida. O governo está mexendo na sua dívida, está desatrelando a Selic. Eu não consigo entender por que atrelar agora a dívida dos estados à Selic. O meu projeto era TJLP, mas eu estou centrando em cima do projeto do senador Francisco Dornelles, que diz o seguinte, o projeto do senador Francisco Dornelles: recalcula toda a dívida, mexe nesse cálculo do IGPDI mais 6 a 9% e recalcula com base na inflação. Aí você tem um outro valor da dívida. E o
ministro Dornelles apresenta uma taxa prefixada de 3%. Eu vou acrescentar a sugestão dos secretários de Fazenda. Já anuncio como relator aqui no plenário, o CONFAZ, por unanimidade, todos os secretários de Fazenda reunidos disseram o seguinte: mexer no indexador é importante, mas se não diminuir a prestação mensal, não tem jeito. Hoje, a maior parte dos estados comprometem 13% de sua receita corrente líquida com o pagamento da dívida. Hein? 5 estados são 15. Era que a dívida tinha sido antes de 97. E tem outros, também 5, que são 7,5. Bahia é um deles. Pois bem, a proposta do CONFAZ que nós vamos apresentar é de redução desses valores. Reduzir de 13 para 9 e alongar o perfil da dívida por 10 ou 15 anos. Quero apresentar esse projeto na próxima semana, meu relatório pronto na próxima semana, para que possamos na CAI, vamos estar dando força à negociação. O governo, pelo que eu entendo, essa paralisia da articulação política, só a gente impõe uma vitória na CAI para abrirem um canal de negociação efetivo com os governadores. É esse esforço que eu chamo aqui os senadores para que a gente possa fazer isso na próxima reunião da Comissão de Assuntos Econômicos. E devo dizer que a Dilma tem um grande argumento para fazer isso. Ela chamou os empresários, os grandes industriais do país para pedir o seguinte: nós temos que aumentar a nossa capacidade de investimento. O país tem que crescer, mas não só crescer aumentando o consumo. Temos que aumentar a nossa capacidade de investimento, que hoje ainda é 19%, ela quer chegar a 24%. Pois bem, ela pode fazer a mesma coisa com os governadores. Em cima dessa diminuição do comprometimento da receita corrente líquida, aqui ninguém está defendendo que esse recurso vá para custeio, mas ela pode condicionar isso a investimentos e chamar os governadores. E a gente sabe que obras feitas nos estados são obras com mais rapidez, é injeção na veia do crescimento econômico do nosso país. Então, senhor presidente, eu concluo dizendo isso, explicando a todos que nos assistem aqui, que tem uma posição muito firme de defesa do governo da nossa presidenta Dilma. E vou ter sempre essa posição. Mas sou senador do Rio de Janeiro. Nas questões da federação, eu vou ser um senador que vai olhar primeiro para o meu estado, para os interesses do meu estado e para essa lógica que nos mostra que é preciso ter uma solidariedade federativa, porque todos os estados da federação estão passando por grande dificuldade. E os senhores vão ver o que vai acontecer no próximo mês, quando começar a diminuir o repasse do Fundo de Participação dos Estados pela isenção de IPI. Então é esse chamamento que eu faço ao Senado Federal. Vamos nos unir nesse grande debate do Pacto Federativo. Muito obrigado, Vossa Excelência, pela tolerância.